O silêncio da noite não consegue esconder os segredos que ecoam da história. As pedras antigas ainda carregam memórias de sangue, idolatria e rebelião contra o céu. Cidades inteiras, erguidas com riqueza, cultura e poder, se transformaram em monumentos da corrupção humana. E todas, sem exceção, receberam o mesmo destino: a destruição. Hoje vamos mergulhar em uma jornada através das 10 cidades mais pecadoras da Bíblia Sagrada, lugares que desafiaram a Deus de forma tão profunda que se tornaram exemplos eternos. Mas atenção, não é apenas uma viagem ao passado. Cada uma dessas cidades traz espelhos para os nossos dias, porque talvez, sem perceber, ainda estejamos reconstruindo as mesmas torres, adorando os mesmos ídolos e repetindo os mesmos pecados. Então eu te pergunto, se a sua cidade fosse julgada hoje, como ela seria lembrada na história? Prepare-se. Do ouro de Jerusalém ao fogo de Sodoma, do comércio de Babilônia ao terror de Nínive, cada capítulo dessa narrativa é um alerta para nós. Primeira cidade, Corinto, a cidade da prostituição institucionalizada. Imagine uma cidade portuária, vibrante, cheia de navios vindos de todas as partes do mundo. O cheiro de especiarias se mistura com o de vinho barato, as ruas são iluminadas por tochas e a cada esquina há convites para o prazer. Esse era o cenário de Corinto, uma das cidades mais imorais da antiguidade. Corinto controlava 2 rotas marítimas estratégicas. Isso trouxe riqueza, mas também um fluxo interminável de marinheiros, viajantes e comerciantes dispostos a gastar tudo em uma noite de pecado. No alto da cidade, erguia-se o templo de Afrodite, a deusa do amor. Lá cerca de 1000 prostitutas sagradas serviam como parte do culto religioso. Era comum ver sacerdotisas descendo do templo à noite para oferecer seus serviços como se fosse algo espiritual. Orgia e adoração andavam juntas, tanto que o termo corintianizar se tornou sinônimo de prostituição em todo o Império Romano. Paulo, o apóstolo, passou por Corinto e ficou horrorizado. Ele escreve em 1 Coríntios 5:1 sobre um homem que vivia com a própria madrasta, e a comunidade aceitava isso como normal. Pior, muitos cristãos estavam misturando a mesa da comunhão com cultos pagãos. Pergunta direta para você: será que a nossa sociedade também não normaliza pecados? Quantas vezes vemos comportamentos que antes causavam escândalo se tornarem hoje apenas mais uma escolha de vida? Corinto nos lembra de que a imoralidade sexual, quando se torna parte da cultura, contamina até a fé. Segunda cidade, Éfeso, a capital da feitiçaria. Se Corinto era a cidade do prazer, Éfeso era a cidade da magia. Uma metrópole próspera, com um dos maiores templos do mundo antigo, o Templo de Ártemis, ou Diana, considerado uma das 7 maravilhas. Mas por trás da beleza arquitetônica havia trevas. Éfeso era conhecida por sua devoção à feitiçaria. Amuletos, rituais com sangue humano, médiuns em cada esquina, necromantes oferecendo contato com os mortos. Atos 19 relata que quando Paulo pregou ali, muitos se converteram e queimaram publicamente seus livros de magia, equivalentes a mais de 50.000 moedas de prata, algo como 137 anos de salário de um trabalhador comum. Isso nos mostra o tamanho da indústria espiritual de Éfeso. Havia comércio de feitiçaria, magia era lucro. Quando o evangelho começou a mudar a cidade, os ourives, que fabricavam estatuetas da deusa, se revoltaram. Uma multidão gritou por horas: "Grande é a Diana dos Efésios." E eu te pergunto, será que hoje também não vemos isso? Empresas inteiras, indústrias, sistemas que se sustentam em cima da idolatria moderna, seja em vícios, seja em falsas espiritualidades. Éfeso caiu, mas deixou a lição. Quando o homem busca poder sem Deus,
acaba escravo do sobrenatural corrompido. Terceira cidade, Jerusalém, a cidade que traiu o próprio Deus. Nenhuma cidade teve tanto privilégio quanto Jerusalém. Lá estava o templo de Salomão, coberto de ouro, lugar da presença real de Deus. Jerusalém era para ser luz das nações, símbolo de santidade. Mas em Ezequiel 16, Deus diz: confiaste na tua formosura e te prostituíste por causa da tua fama. O que aconteceu? O templo, lugar santíssimo, foi profanado. Prostitutas cultuais atuavam dentro da casa de Deus. Estátuas de ídolos eram colocadas ao lado da Arca da Aliança. O rei Manassés foi além. Queimou o próprio filho em sacrifício. Mulheres choravam pelo deus Tamuz dentro do templo, enquanto homens adoravam o sol de costas para o altar. Jerusalém traiu o Criador. E em Ezequiel 10:18, lemos uma das cenas mais tristes. A glória de Deus abandonou o templo. Pergunta para reflexão: será que também não corremos o risco de transformar templos em centros de vaidade, fama e dinheiro? Será que hoje não existe uma Jerusalém moderna onde Deus já não habita, porque foi substituído por ídolos modernos? Jerusalém caiu em 586 a. C, queimada até os alicerces. E até hoje nos lembra que não adianta ter aparência de santidade se o coração está corrompido. Quarta cidade, Samaria, a capital da idolatria disfarçada. Samaria foi construída como rival de Jerusalém. Ali nasceu uma religião falsificada que misturava elementos verdadeiros do judaísmo com culto pagão. O rei Jeroboão mandou fazer bezerros de ouro e disse: estes são os deuses que te tiraram do Egito. Jezabel trouxe centenas de profetas de Baal e Aserá. Samaria se tornou o centro de dois cultos demoníacos ao mesmo tempo. O problema? Eles mantinham uma aparência de fé em Deus, mas viviam mergulhados em idolatria. Era uma religião mais fácil, mais popular, mais conveniente. O resultado foi devastador. 10 tribos de Israel desapareceram da história quando a Assíria conquistou Samaria. E eu pergunto, quantas vezes hoje também aceitamos um evangelho light, adaptado para não incomodar, mas que mistura fé com paganismo? Samaria nos mostra que meias verdades podem destruir totalmente a fé. Quinta cidade, Jericó, a cidade que escolheu a corrupção. Jericó era a cidade mais antiga do mundo, cercada por muralhas altíssimas e aparentemente invencíveis. Mas dentro dela, a corrupção era tão grande que até uma prostituta preferiu trair sua cidade para salvar sua família. Raabe reconheceu: o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia que Jericó estava condenado. E de fato estava. A cidade era conhecida pela prostituição cultual em massa. Quando Deus derrubou as muralhas, apenas a casa de Raabe foi poupada. Josué 6:26 declarou: maldito seja o homem que reedificar Jericó. Jericó foi destruída não pelas pedras que caíram, mas pelo coração corrompido que já havia desmoronado. Sexta cidade, Tiro, a cidade que quis ser Deus. Tiro era o equivalente a Nova York da antiguidade. Rica, influente, cheia de colônias comerciais espalhadas pelo mundo. O rei de Tiro chegou a declarar: eu sou Deus, no assento de Deus me assento no meio dos mares. Esdras 28:2. A cidade transformou riqueza em arrogância, o comércio em idolatria. Escravos eram vendidos como mercadorias. Prostituição era negócio. Mas Deus declarou em Ezequiel 26, nunca mais serás achada. Hoje, Tiro é apenas ruínas no mar. E aí eu te pergunto, será que também não vivemos em cidades que acreditam ser invencíveis? Civilizações que se acham eternas? Tiro nos lembra que nenhuma economia é mais forte do que o juízo de Deus. Sétima cidade, Nínive, a capital da crueldade. Nínive era a cidade mais brutal da história. Os assírios eram mestres em tortura.
empalavam prisioneiros, arrancavam a pele de pessoas vivas, queimavam crianças diante dos pais. O profeta Naum chamou Nínive de cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo. Jonas pregou lá, e a cidade se arrependeu temporariamente. Mas 150 anos depois, voltou pior do que antes. Em uma única noite, foi destruída por babilônios e medos. Nínive nos mostra que nenhum império de violência dura para sempre. 8ª cidade, Sidom, a irmã esquecida de Sodoma. Poucos sabem, mas Sidom estava no mesmo nível, ou até pior, que Sodoma. Enquanto Sodoma pervertia a hospitalidade, Sidom a destruía. Viajantes eram torturados por diversão. Leis proibiam dar esmolas. Mulheres grávidas eram abertas para apostas. Joséfo, o historiador judeu, registra que fogo brotou da própria terra e consumiu Sidom. Reflexão. Quantas sociedades hoje legalizam o mal, transformando injustiça em lei? Sidom prova que quando a maldade é institucionalizada, o juízo vem das próprias fundações. 9ª cidade, Babilônia, a mãe de todas as abominações. Se existe uma cidade que resume toda a rebelião humana, é Babilônia. Desde a Torre de Babel até o Império de Nabucodonosor, Babilônia simboliza a arrogância contra Deus. Em Apocalipse 17, ela é chamada de a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia não apenas pecava, mas exportava corrupção. Religiosamente, politicamente, culturalmente, era um sistema global de idolatria. Daniel foi levado para lá e viu como jovens eram reprogramados para servir ao império. Apocalipse 17:6 descreve Babilônia como embriagada com o sangue dos santos. E eu te pergunto, será que hoje não vivemos numa Babilônia moderna, onde valores são vendidos e a verdade é distorcida em escala global? Babilônia mostra que o orgulho humano pode se expandir até o mundo inteiro, mas Deus sempre derruba. 10ª cidade, Sodoma, o ápice da perversão. Chegamos à cidade mais conhecida, Sodoma. Gênesis 19 descreve a cena mais chocante da Bíblia. Todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram violentar 2 anjos enviados por Deus. Isso não era apenas imoralidade, era uma declaração de guerra contra o céu. Ezequiel 16:49 diz que o pecado de Sodoma começou com orgulho, fartura e ócio, mas sem compaixão pelos pobres. Judas 7 acrescenta que eles buscavam outra carne, ultrapassando até os limites naturais. O resultado? Fogo e enxofre caíram do céu. Nenhum sobrevivente além da família de Ló. Sodoma se tornou símbolo eterno do que acontece quando uma sociedade rejeita completamente a lei natural. Pergunta final para você. Será que nossa geração está se tornando uma nova Sodoma? Essas 10 cidades não são apenas ruínas do passado, são espelhos do presente. Corinto mostra a banalização da imoralidade. Éfeso revela a busca por poder espiritual corrompido. Jerusalém alerta contra a hipocrisia religiosa. Babilônia mostra o poder global da idolatria. Sodoma expõe até onde a humanidade pode chegar quando abandona Deus. E todas têm um ponto em comum. Nenhuma resistiu ao juízo divino. A pergunta que fica é: o que estamos construindo hoje? Nossas cidades, nossas famílias, nossas próprias vidas estão sendo erguidas sobre orgulho, idolatria e injustiça, ou sobre humildade, fé e justiça? Deus não destruiu cidades porque odiava seus habitantes. Ele destruiu porque o pecado havia chegado ao ponto de não retorno. E ainda assim, em cada história, sempre houve uma porta de misericórdia. Raabe em Jericó, Jonas em Nínive, Daniel em Babilônia. O juízo é real, mas a graça também. Se essa mensagem tocou você, eu te convido a refletir. Qual dessas cidades mais parece com o mundo em que vivemos hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo.
Porque quanto mais pessoas entenderem essas histórias, mais gente poderá escolher viver do lado certo da história, o lado da verdade, o lado de Deus. E lembre-se, a maior cidade que Deus está construindo não é feita de tijolos, mas de corações transformados. A nova Jerusalém já está preparada, e nela não haverá lágrimas, injustiça ou corrupção,